Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dr. Crypto. Hoje temos um vídeo extremamente importante porque o mercado das criptomoedas está a atravessar um dos momentos mais tensos dos últimos meses. Se ainda não conheces este canal, aqui falamos de forma clara e direta sobre o mercado das cripto, analisamos gráficos, acompanhamos tendências, explicamos projetos e ajudamos-te a perceber o que realmente se passa no mercado. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa um like e considera subscrever porque isso ajuda imenso o canal a crescer e permite-me continuar a trazer-te análises completas como esta. E agora sim, vamos olhar para o estado do mercado. Começando pelo índice de sentimento de mercado, este encontra-se nos 16 pontos, o que representa medo extremo e significa que a maioria dos investidores está com receio, está a sair das posições e o mercado está emocionalmente muito carregado. Mas atenção, historicamente estes níveis tão baixos de sentimento costumam anteceder a grandes movimentos, sejam eles oportunidades de entrada ou, antes pelo contrário, correções ainda mais profundas. E eu diria que o espelho dessa insegurança, desse receio, é visível e é patente nas criptomoedas do top 10, do top 20 e por aí fora. Menos 6,47% nos últimos 7 dias na Bitcoin, menos 8% em Ethereum, menos 12% na Solana, que inclusive já teve nos 13% e 14%, menos 13% na Cardano, e digamos que é o sentimento geral das criptomoedas. Podemos descer na classificação com a criptomoeda quase atingir 30% e, portanto, é um sentimento geral. A ICP, Internet Computer, com quase 40% nos últimos dias, nas últimas semanas. Portanto, é um sentimento geral que, volto a dizer, pode ser uma oportunidade ou então a continuidade da descida. Relativamente à capitalização total do mercado, atualmente temos um registro de 3,24 trilhões de dólares. É um recuo nas últimas 24 horas e principalmente um recuo face ao que nós tivemos no passado. Se nós olharmos para este gráfico, já atingimos e já chegamos a atingir em outubro deste ano, em 5 de outubro, 4,25 trilhões de dólares e, portanto, é o sinal de que estamos a recuar, o mercado, de certa forma, está a arrefecer. Há uma correção e não deixa de fazer sentido porque, sistematicamente, quando nós atingimos picos, há um recuo por parte do mercado, há uma correção, há naturalmente investidores a quererem tirar os seus ganhos. Isso é naturalmente aceitável e compreensível. Aliás, nós já tivemos isso no passado, tínhamos atingido um valor histórico em torno dos 3,72 trilhões de dólares e agora atingimos 4,29 trilhões de dólares e estamos a assistir a uma correção. E para fechar o capítulo da CoinMarketCap, antes de passarmos à análise dos gráficos, olhar muito rapidamente para a dominância do Bitcoin, que atualmente está nos 59,3%. Portanto, nos últimos dias tem andado sempre entre os 59, 58 e 60%, o que é mais de relembrar que este indicador, esta métrica, é extremamente importante para os investidores em altcoins. Quanto menor for a dominância do Bitcoin, maior será a possibilidade de haver uma transição de capital, uma fluidez de capital passando da Bitcoin para as criptomoedas alternativas e, portanto, este indicador é extremamente importante e é um indicador a acompanhar nos próximos dias. Vamos à análise do gráfico do Bitcoin. Neste momento está a rondar os 96 mil dólares. Estamos numa fase de consolidação forte, mesmo por baixo da barreira psicológica dos 100 mil dólares, que é uma das zonas mais importantes de sempre para o Bitcoin. E estamos, claro, abaixo da média móvel 50, que é a média dos últimos 50 períodos, que está estipulado nos 103 mil dólares. Nunca mais de relembrar que nós, em todas as correções que tivemos desde o início do nosso bull run, tivemos sempre acima dessa média. Atualmente estamos abaixo. Não é dramático, mas é um sinal a ter em consideração. Vamos aos níveis. O suporte principal neste momento está nos 94 mil dólares. O suporte secundário está nos 88 mil dólares. A resistência imediata está situada nos 100 mil dólares, que é o valor psicológico, e de seguida temos uma grande resistência que está em torno dos 107 a 108 mil dólares. Se o Bitcoin conseguir quebrar os 108 mil dólares com força, o próximo alvo pode situar-se entre os 114 e os 118 mil dólares. Por outro lado, se perder a zona dos 94 mil dólares, podemos ver uma correção mais profunda, algo que é normal neste momento do ciclo. Por enquanto, o Bitcoin está estável, mas claramente à espera de um catalisador para conseguir ter força. Prevejo dois tipos de cenários, há duas possibilidades: o Bitcoin voltar a procurar testar a sua resistência que está neste momento nos 100 mil dólares, resistência psicológica, e conseguir ultrapassá-la. O outro cenário, que é o cenário que ninguém quer, mas que temos que o assumir que é real e que é possível,
fortemente possível, aliás, é nós testarmos novamente a resistência dos 100 mil e haver aqui uma rejeição e passarmos para os 94 mil e eventualmente para os 88 mil. Não é aquilo que ninguém quer, não é aquilo que ninguém deseja, mas temos que ter isto em consideração. Portanto, podemos desde já assumir que muito dificilmente o Bitcoin vai acabar acima dos 103 mil dólares, que é o patamar. E, portanto, podemos desde já assumir que vai ser muito difícil e temos que ser realistas, que o Bitcoin não vai conseguir acabar a semana acima dos 103 mil dólares, que é a média dos 50 últimos períodos. Desde o início do bull run isto nunca tinha acontecido, provavelmente vamos registar uma semana abaixo dessa média. Não é dramático, volto a dizer, é a primeira vez, mas não é dramático, mas é muito importante que caso tenhamos um registro abaixo da média dos 50 últimos períodos, tenhamos logo na semana a seguir um registro positivo acima dessa média. 2 períodos abaixo da média 50 significará que muito provavelmente este foi o top do bull run. E caso o top tenha sido realmente os 125, 126 mil dólares, nós temos que ter isto em mente, que provavelmente nós atingimos o top. Eu coloquei aqui a correção de Elliott, que é feita em 3 fases. Uma primeira fase de uma descida muito forte, que chegará em torno dos 60, 61 mil dólares. Depois, uma subida até ao suporte, atual suporte, e que poderá ser uma futura resistência nos 88 mil dólares, e depois teremos um Bitcoin em torno dos 40, 45 mil dólares. Tudo isso será explicado em futuros vídeos. Não é neste momento o cenário que eu privilegio e não é neste momento aquilo que eu quero observar no Bitcoin. Naturalmente, todos nós queremos um Bitcoin a crescer e vamos analisar todos os dias e todas as semanas, mas agora importa perceber como é que nós vamos fechar precisamente esta semana. Passando agora a Ethereum, neste momento ela está a ser negociada na zona dos 3.150 a 3.200 dólares. O gráfico continua estável, mas ainda não tivemos uma verdadeira continuação da subida. Existe, aliás, uma grande resistência nos 3.800 dólares, uma resistência histórica. Caso consigamos ultrapassar esse valor, a target está nos 4.200 dólares. Estamos muito longe disso acontecer. O Ethereum neste momento está totalmente dependente do movimento do Bitcoin para ganhar força adicional. Olhando agora para a XRP, que continua na sua famosa consolidação, este comportamento já faz parte da história da moeda. Estamos a ver um suporte na zona dos 2,20 dólares e a resistência na área dos 2,80 a 3 dólares. Só acima desta barreira dos 3 dólares é que podemos falar numa possível explosão. Até lá a XRP mantém-se estável, mas contido e na expectativa naturalmente de ver o que é que vai acontecer com o Bitcoin. Quanto à renda, ela continua a ser uma das altcoins mais interessantes do mercado, com fundamentos fortíssimos ligados ao setor da computação gráfica descentralizada. Neste momento temos uma grande resistência em torno dos 2,90. Aliás, ela ainda durante a semana conseguiu tocar os 2,90 e foi de imediato rejeitada. E, portanto, os próximos passos vai naturalmente depender daquilo que vai acontecer com o Bitcoin e nós vamos estar aqui para acompanhar este projeto. Em resumo, o mercado encontra-se forte, mas numa fase crítica e decisiva. Se o Bitcoin quebrar com força os 100 mil dólares e especialmente os 108 mil dólares, podemos ver uma nova fase de altas. Se cair para baixo dos 94 mil dólares, podemos ver uma correção mais profunda antes de continuarmos a subir. As altcoins estão estáveis à espera dessa confirmação do Bitcoin. A Ethereum sólida, a XRP parada mas preparada para disparar, Render com potencial, mas infelizmente a sofrer imenso com as quedas do Bitcoin. Pronto pessoal, chegamos ao fim. Se gostam deste tipo de vídeos, deixem o vosso like, subscrevam o canal e comentem qual é a moeda que querem que eu analise no próximo episódio. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.